Oi pessoal, tudo bem meu querido, minha querida? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal no Usando a Bíblia. O meu e o teu canal, o seu canal na verdade, né? O Usando a Bíblia. Queria deixar o meu abraço, né? O abraço aqui da família Usando a Bíblia para você que nos acompanha aqui pelo YouTube e para você também que está nos acompanhando pelo Instagram, aí pelo Júnior Pereira 01, né? Que bom que você está nos acompanhando, que bom que você está compartilhando os vídeos. Tenho certeza que você não só está se edificando, mas edificando também a vida espiritual de outras pessoas, né? É tão bom a gente poder repartir, né, a palavra de Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre oração. A oração tem poder, meu querido. A oração tem poder. Quando você vai no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, fala que o pecado fez separação entre nós e Deus. Por isso nós não podemos ver a Deus hoje, porque senão a gente morre fumegado. A gente ainda está num corpo de pecado. Então Deus instituiu para mim e para você a oração. A oração é uma forma de Deus nos escutar. A oração é uma forma de Deus estar em contato comigo e com você. No livro do Salmo 88, verso 2, fala que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir eu e você. Então, Deus usou a oração como, né, uma ligação entre a terra e o céu. E o que é uma oração? Querido, a oração não é uma coisa decorada. A oração ela tem que proceder do coração. A oração ela tem que proceder do fundo do nosso íntimo. Porque a oração é um simples falar com Deus. É, Júnior? É. A oração é um simples falar com Deus. Quando você vai no livro de Isaías, Isaías capítulo 1, verso 18, fala assim a Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, ou vamos conversar, né? Diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Então Deus instituiu a oração para mim e para você. Deus instituiu a oração para ele poder ter um contato com o ser humano. Então a oração você viu no livro de Isaías aqui, que é um simples falar com Deus. Vamos conversar, ele diz. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu quero fazer branco como a neve. Vamos conversar. Deus pede para conversar, para ter intimidade comigo e com você. Como ele tinha no passado com Adão e Eva, que lá era face a face, hoje, através da oração, ele quer ter esse contato. O Salmo 34, verso 8, diz assim, provai e vede quão bom é o Senhor. A palavra hebraica ali é ta'am, ta'am é degustar. Então prove o Senhor através da oração. Ah, Júnior, mas eu não sei orar. Quando você não consegue orar, então fale com Deus que você não sabe orar. Pede ajuda para Ele. Fala que você não consegue orar e ao mesmo tempo quando você estiver falando com Ele, você já vai estar orando, porque orar é um simples falar com Deus. A Bíblia nos incentiva, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, fala assim, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É ao acordar, a gente já está em contato com Ele. Ao caminhar, o nosso pensamento está em contato com Ele, seja através da nossa refeição. Enfim, orar sem cessar é cada momento que a gente estiver andando, deitado, qualquer lado, qualquer posição, orar com Deus. A Bíblia, claro, fala da oração de joelhos, mas não é simplesmente a oração de joelho, que é uma coisa muito bonita e reverente, sim. Mas orar sem cessar é onde eu e você estivermos, nós estarmos em contato com o nosso Salvador. Nós vemos vários textos e episódios na Bíblia de oração. Por exemplo, Pedro orou quando estava no mar da Galileia. Salva-me, Senhor. Jonas orou dentro da barriga do peixe. Então, nós temos alguns
alguns modos de orar. E mesmo quando a gente não consegue falar, olha que Deus conhece o nosso pensamento, certo? Quando a gente não consegue orar, mesmo assim Deus já entende o que a gente vai falar. Só que, claro, Deus quer que a gente fale, porque se Ele sabe o nosso pensamento, por que ele quer que a gente, mesmo assim, se expresse? Porque a nossa oração, quando a gente vai abrir o nosso coração para Ele, a gente começa a ter intimidade. A gente não pode amar quem a gente não conhece. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, ou se você conhece alguém. Tem alguns casos que a pessoa ela fica num desespero tão grande, tão grande, tão grande, que ela não consegue, orar. O desespero dela é tão grande que o que ela faz é só chorar, só chorar. E tem um texto no livro de Salmos, eu queria ler com você o Salmo 58, se não me engano. Salmo 58, Salmo 56, verso 8. Né? Há um desespero tão grande que a pessoa ela não consegue nem falar em pensamento, que ela só chora. Será que se Deus entende, querido, uma lágrima? Será se Deus consegue entender uma lágrima minha e sua? Olha o que diz o Salmo 56, verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhesse as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Então Deus entende uma lágrima. Mesmo no desespero, que a pessoa nem isso em pensamento não consegue orar, mas Deus entende uma lágrima. Deus conhece o coração sincero. E é sinceros que Ele procura, querido, em cima dessa terra. E a oração é um abrir do coração, é uma conexão entre Deus e o ser humano, entre o céu e a terra. A oração ela tem poder. Nós temos vários textos na Bíblia falando que a oração tem poder. Tem um texto no livro de Atos, capítulo 6, verso 3. Atos, capítulo 6, verso 3, que fala assim a Bíblia Sagrada. Não sei se é Atos, capítulo 6, verso 3. Eu esqueci o verso agora. Eu não me lembro agora qual o verso que fala. Eu não me lembro o verso agora, me perdoa, não me lembro o verso agora que fala, mas fala que pessoas que não puderam falar na frente num púlpito, enfim, mas através da oração elas oravam pelas outras pessoas. Então assim, a oração é muito importante quando eu e você oramos pelas outras pessoas. A oração ela engrandece a Deus e ao mesmo tempo ela nos ajuda, porque quando a gente ora, a gente também é recompensado. A gente quando ora, a gente quando dá estudo bíblico, a gente ora mais, enfim. A oração ela tem muito poder. E há uma pergunta, será se eu posso, já que o assunto é oração, eu posso orar por uma pessoa que já morreu? A resposta é não. Por quê? Porque Eclesiastes capítulo 9, verso 5, fala que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos já não sabem coisa nenhuma. E tem um texto no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 22, quando Davi teve seu primeiro filho com Batseba, e o filho deles faleceu, fala assim: disseram os seus servos, verso 21, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, pois ela não voltará para mim. Então, os mortos, eles já não sabem coisa nenhuma. Oração pelos mortos a gente não pode fazer, porque já não existe mais contato. O que a gente tem que fazer, e fica um incentivo para mim e para você, é enquanto é vida. A gente orar um pelo outro. Eu queria que você orasse por mim, pelo nosso programa aqui, pela família do Usando a Bíblia. Eu vou orar por você também, porque a oração tem poder. Eu queria terminar esse vídeo hoje, deixando um texto na Bíblia que se encontra no livro de Jó. Jó, capítulo 42, verso 10. Jó, capítulo 42, verso 10, é um texto muito interessante, que eu acho um texto muito bonito e
E eu queria deixar esse verso como incentivo para mim e para você, que fala assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que ele antes possuía. Então, quando a gente ora pelo próximo, a gente também é recompensado. A gente cresce espiritualmente, porque a oração tem poder. A oração é um simples falar com Deus. Que Deus te abençoe, que se você gostou desse vídeo, você possa compartilhar com as outras pessoas, falar do amor de Jesus, falar que a oração tem poder, porque realmente a oração tem poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Que Deus te abençoe, tá bom? E não se esqueça que Jesus te ama. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.